A providência de Deus no ministério de Paulo aos gentios, aos não-judeus. E aí, pessoal, meu nome é Marcos Botelho, sou pastor presbiteriano em São Paulo e professor há mais de 16 anos de hermenêutica e interpretação bíblica. Bem-vindo aos estudos da carta aos Romanos. Seja bem-vindo aqui. Se você está chegando, pode assistir esse capítulo, pode voltar. O importante é você se inscrever no canal, apertar o sininho e assim a gente caminhar juntos. Mas você também pode entrar na versão estendida do Trilha-me. Se você se cadastrar no link que está aqui embaixo, é de graça também. Você vai receber certificado se chegar até o final. Lá eu respondo, aqui no YouTube não dá para ficar respondendo as perguntas. E lá a aula é maior, é para quem realmente quer estudar para valer. Então cadastre-se agora. Estamos chegando no final desse curso, essa é a penúltima aula, o penúltimo capítulo da carta, mas já quero dar duas dicas para você continuar estudando com a gente. Um é um curso, o Sermão do Monte do nosso Senhor Jesus Cristo, Mateus 5, 6 e 7. Eu dividi em 24 aulas, são aulas bem preparadas. Você pode se cadastrar também aqui embaixo no link que tá e assim poder estudar com a gente no selo Trilha-me. O outro curso é Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo. Aí você pode estudar capítulo com capítulo, é só se cadastrar também, é de graça. Aproveita, vamos estudar a palavra de Deus e crescer. Vamos lá para o capítulo 15? No capítulo 15, Paulo vai complementar o capítulo 14. Aliás, foi colocada uma divisão de capítulo no 16º século, que exegeticamente não está no lugar tão certo aqui. Mas como a gente faz capítulo por capítulo, eu costumo respeitar essas divisões. Mas o começo do capítulo 15 é a conclusão do capítulo 14. Então, Paulo vai começar com a seguinte frase: nós que somos fortes devemos sustentar os fracos. Olha só, Paulo já se coloca do lado dos fortes, colocando que ele é o forte na fé, no sentido que ele abre mão de algumas convicções em amor pelo discipulado de todos. Lembrando que Paulo está resolvendo um problema lá na igreja de Roma entre os judeus e os gentios. Eles não estavam mais congregando junto. Então Paulo está dizendo que aquele que abrir mão será o forte como Paulo é. Aqui a palavra bastazo do grego, suportar, também, assim como no português, pode significar duas coisas. Pode significar aguentar, tolerar, tipo, a gente tem que aguentar os mais fracos, eu estou aguentando esse irmão. O Senhor Jesus falou para a gente suportar uns aos outros. Eu tenho que fazer o quê? Mas o outro significado é suportar, carregar, sustentar. E é exatamente isso que Paulo está falando aqui e fala em outras cartas. Que a nossa tarefa ou a nossa força tem que ser usada em amor para ser suporte na fraqueza do nosso irmão, colocar o ombro embaixo. Então, se a gente vê alguma fraqueza de algum irmão, nós devemos ser o suporte, não o acusador. Uma segunda coisa que ele começa esse capítulo é dizendo: nós que somos fortes não devemos usar isso em benefício próprio. Então, geralmente a gente usa a nossa força para nosso benefício e ele está invertendo isso, que o cristão usa a força dele não para o seu benefício, para impor a sua opinião, mas para ajudar os fracos a se tornarem fortes. E aí Paulo encerra o pensamento logo no começo dizendo que nós devemos agradar o próximo, né? Agradar para o bem deles, para edificá-los. Não confunda com agradar os homens. Geralmente a Bíblia fala, vocês não podem agradar os homens. Os provérbios são, ou você vai agradar os homens ou vai agradar a Deus. Não é esse tipo de agrado que Paulo está falando. Ele está falando sobre agradar ou fazer o amor ao próximo, trazê-lo para o pleno conhecimento do Evangelho. E aí no versículo 3 e 4 vai falar a razão que não devemos agradar a nós mesmos, porque Cristo não agradou a si mesmo no seu ministério. Agora Paulo vai abrir aspas, né? Vamos dizer assim, ele vai agora falar de Jesus Cristo. É impressionante como em toda argumentação
Paulo demonstra a sua devoção a Jesus Cristo, o seu verdadeiro amor, nosso Senhor Jesus Cristo. E agora Paulo vai basilar todo esse amor que devemos fazer aos inimigos, às autoridades, aos mais fracos, em Jesus Cristo. O fato que Jesus Cristo cumpriu o Salmo 69:9 fez Paulo fazer todo um movimento mostrando como o Antigo Testamento é importante para a nossa vida ainda hoje, quando a gente entende que ele está apontando para o Messias, para Jesus Cristo. Quando a gente lê todo esse versículo 4 desse capítulo, a gente percebe o quão é precioso o Antigo Testamento ou as Escrituras para Paulo, que ele enfatiza o tanto que é atual até os dias dele e até os nossos dias. E aí Paulo mostra que através de Cristo é que adoramos em espírito de unidade. Nesses dois versículos, Paulo fala em uma mente, um só coração e uma boca, unificando toda a adoração que a gente pode fazer a Deus em espírito através de Jesus Cristo. Presta atenção nessa unidade que Paulo coloca aqui. E aí, no versículo 7, Paulo conclui que é porque Cristo nos aceitou. Exatamente o que ele fez no capítulo 14, dizendo: se Cristo nos aceitou, nós temos que aceitar os fracos. Ele aqui de novo vai reafirmar que toda a nossa fé, toda a nossa conduta, toda a nossa teologia, tudo que temos de bom vem antes porque Cristo nos aceitou, ou em outra parte da carta, porque Deus nos amou primeiro. Então Paulo continua o seu argumento focando em Jesus Cristo, na centralidade de Cristo, do versículo 8 ao versículo 13, dizendo que Cristo se tornou servo tanto para judeus como para gentios. Paulo enfatiza a fidelidade de Deus com Israel, com os patriarcas, com o povo da circuncisão. Então essa fidelidade ela é eterna, mas também Paulo vai falar das misericórdias com os gentios e como Deus misericordioso resgatou todo mundo para si. E agora, para ter uma base sólida dessa inclusão tanto dos judeus como dos gentios, Paulo vai fazer 4 citações do Antigo Testamento e ele vai escolher de forma meticulosa uma citação ali da lei, outra citação dos profetas e outras dos escritos, assim abrangendo todo o Antigo Testamento, sem exceção, para mostrar como desde o princípio Deus já estava querendo unir os judeus e os gentios em um só povo, é o que a gente chama de igreja. Na primeira citação, Paulo cita Salmo 18, mostrando a declaração de Davi que ele iria louvar a Deus entre os gentios, mostrando a sinalização não só de Davi, mas da linhagem dele, que iria brilhar o reino ali entre os gentios. Na segunda citação, Paulo usa Deuteronômio 32, aonde Moisés declara: alegrem-se, ó gentios, com o seu povo. Um chamado de Moisés quando mostra a lei para que não só os judeus, mas os gentios também façam parte dessa aliança. Na terceira citação de Salmo 117, diz o seguinte: louvem ao Senhor todos vocês gentios, cantem louvores a Ele todos os povos. Preste atenção quantas vezes repete a palavra todos. No final desse capítulo, Paulo vai trazer de novo essa palavra todos, me cobrem por essa palavra. Mas aí Paulo está trazendo mais uma citação dos escritos, mostrando como Deus já estava querendo que todos fizessem parte dessa aliança. E a quarta citação, Paulo cita um dos profetas, Isaías 11, dizendo: brotará a descendência, a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes colocarão nele a sua esperança. Quando Isaías fala sobre essa descendência de Jessé, Davi e Jesus, ele já estava profetizando ali entre os profetas, entre o povo de Deus, que da descendência de Davi viria toda a esperança do mundo. Paulo conclui toda essa sessão que começou no capítulo 14 e agora até metade do capítulo 15 com uma bênção. Toda essa sessão ética, doutrinária, Paulo agora mostra que está encerrando como na prática Deus vai restaurar,
pela esperança dessa plenitude. Qual que é a esperança que Paulo tem? Quando ele voltar, vai ser esse resgate pleno, não só para os judeus, mas para os gentios. Então, Paulo conclui dizendo que o Deus da esperança os encha com toda alegria e paz. Shalom! Agora Paulo começa a última sessão dessa carta maravilhosa. Essa segunda parte do capítulo 15 e o capítulo 16, ele vai encerrar sendo muito mais pessoal, muito mais afetuoso e muito mais direto. Paulo começa essa parte preocupado se a igreja em Roma, por ele não ter sido o fundador, tá achando ele muito insolente, muito botando as cartas na mesa ali, dando bronca e tudo mais. Então Paulo agora vai puxar um tom mais humilde, e esse humilde no sentido que, eu sou apóstolo, eu sei disso, espero que vocês entendam o que eu tô falando. Olha só, é muito interessante, mesmo Paulo, o grande apóstolo dos gentios, ele vai dizer agora aqui, vai defender todo esse apostolado dos gentios, ele chega com cuidado para aquela igreja e para todos os irmãos. A gente vê essa humildade de Paulo, mesmo o próprio Jesus vindo, chamando pessoalmente, Paulo ainda tem essa humildade de não querer atropelar os irmãos, principalmente de uma igreja que não foi ele que plantou. Nos versículos 14 e 15, Paulo vai mostrar que ele é um apóstolo a serviço de Deus. Ele começa no versículo 14 falando da sua franqueza, que ele precisava ser muito claro com os irmãos, com o conflito que estava tendo lá, para mostrar o evangelho e toda a igreja de Roma ser confrontada com o evangelho de Jesus Cristo. Vamos lembrar que todos os apóstolos faziam isso, eles tinham a função de sempre lembrar a igreja do testemunho de Jesus, da mensagem de Jesus, da importância do evangelho, e Paulo só estava cumprindo o seu ministério entre os gentios de confrontar a igreja em Roma com o evangelho de Jesus. Em segundo lugar, Paulo vai dizer que ele só escreveu essa carta e está escrevendo nesse tom porque Jesus chamou para ele ser o apóstolo entre os gentios. Ele está fazendo uma distinção entre os outros apóstolos e o chamado deles, por isso que eles estavam lá em Jerusalém, mas que ele deveria assumir ali a igreja em Roma, não como o pastor que plantou, mas como alguém em amor que está preocupado com aqueles irmãos. Paulo continua o seu argumento no versículo 16 e 17, dizendo que ele é um sacerdote dos gentios. Mas que tipo de sacerdote? O tempo todo nesses dois versículos ele está usando palavras que estão se referindo ao sacerdote do Antigo Testamento. Mas agora a gente já está no Novo Testamento, mas Paulo vai colocar que ele se considera um sacerdote e o sacrifício é o povo gentil. Então o ministério dele de resgatar os gentios para a aliança mostra que Paulo entrega esse sacrifício de aroma suave que ele vai falar lá no capítulo 12 e na verdade essa entrega são os gentios. Por isso que os judeus lá em Roma têm que acolher os gentios, porque todo o movimento também do povo negar, a gente já falou sobre isso no capítulo 9, 10 e 11, do povo judeu negar temporariamente a Jesus, tem parte do propósito divino de resgatar os gentios. Mas os gentios têm que tomar cuidado, eles não podem se encher de arrogância como os próprios judeus fizeram, porque foi graças aos judeus que o evangelho chegou até eles. E para colocar base nesse argumento, Paulo cita Isaías 52, 15. Hão de vê-lo aqueles que ainda não tinham ouvido falar dele, e o encontrarão aqueles que ainda não haviam o escutado. Olha só, Paulo está citando Isaías de um cumprimento dos judeus da diáspora, daqueles que saíram, que Paulo é um deles, e mostrou que os judeus que iriam voltar da diáspora iriam trazer os outros povos para a aliança. Então Paulo, quando usa esse texto de Isaías, ele está dizendo que esse é o sacrifício, que ele é o sacerdote dos gentios, no sentido, ele está trazendo esse sacrifício. Na verdade, quem é o verdadeiro sacerdócio, não confunda com Hebreus, que é Jesus, é o único sacerdote. Aqui Paulo está usando a linguagem do sacerdote, dizendo, eu só estou escrevendo essa carta porque coube a mim, Jesus confiou a mim, ser o apóstolo dos gentios.
Agora Paulo, nos próximos 2 versículos, ele vai mostrar o tanto que o ministério dele é poderoso. A palavra dínamos ou dunamis, como a gente conhece aqui no Brasil, é repetida exatamente para mostrar a potência, o poder do ministério de Paulo, o ministério entre os gentios, que muitas vezes poderia ter sido considerado menor, né? Assim, dizendo assim, você pegou a periferia, você é Paulo, o pequeno, o apóstolo pequeno, então você não é tão poderoso. Ele está querendo aqui reafirmar que o ministério entre os gentios é um ministério poderoso. A gente pode ver 5 características que Paulo está argumentando sobre esse ministério poderoso entre os gentios. Primeiro, ele fala que o ministério dele tem a função de levar os gentios a obedecer a Deus, estar conectado com Deus. E a gente vai ver várias vezes na palavra de Deus e até também dentro da teologia judaica que ouvir e concordar é também obedecer a palavra de Deus. Segundo, Paulo se recusa de falar das suas proezas. No máximo que Paulo vai dizer aqui é o que Deus realizou por meu intermédio. Olha a humildade desse apóstolo. Paulo diz que ele é um embaixador de Cristo. Quem está fazendo um ministério, a obra, é Jesus Cristo e a glória tem que ser para ele. Então ele nem coloca como cooperador do ministério, como parceiro, mas sim apenas como mensageiro, embaixador da glória que tem que ser dada para Jesus Cristo. Terceiro, Paulo fala que o que Cristo fez através dele tem a ver com palavra e ação. De novo, Paulo não vai desassociar a palavra, a mensagem do evangelho com a prática do evangelho. Por isso que no primeiro argumento ele fala que a função do ministério dele é levar os gentios à obediência de Deus. Nós, seres humanos, aprendemos muito mais pelo que vemos do que pelo que ouvimos. Por isso é importante não só a palavra, o evangelho genuíno, mas as ações, a obediência da palavra de Deus. Quarto lugar, Paulo fala que o ministério dele se deu por sinais e maravilhas dada por Jesus Cristo. Paulo vai enfatizar 3 palavras: sinais, poder e maravilhas. Os sinais apontam para o significado de cada movimento, principalmente a chegada do reino de Deus. Poder indica o seu caráter, principalmente o caráter de Deus sobre a natureza e sobre o mundo caído. E maravilhas representam o efeito, a perplexidade do povo diante do que Deus faz. A única vez que Paulo vai repetir essas 3 palavras é em 2 Coríntios 12:12, quando ele está defendendo o seu apostolado. É lógico que Deus ainda faz sinais, maravilhas hoje, mas nesses 2 textos aqui e lá em 2 Coríntios, Paulo está falando sobre o seu apostolado. A ênfase é muito maior, ou Deus derramou muito mais sinais e maravilhas ali no primeiro século, principalmente para legitimar os apóstolos que o próprio Jesus escolheu. E quinto, o ministério de Paulo está através do poder do Espírito Santo. Pelo fato de Paulo já ter escolhido as 3 palavras antes, o poder do Espírito Santo aqui não é milagres, não são sinais. Provavelmente Paulo está dizendo que o poder do Espírito Santo no ministério entre os gentios é o poder de convencer do pecado e da regeneração para ser família de Deus, porque o Espírito Santo ele age com poder, com dons, mas principalmente ele traz a regeneração da salvação. Então Paulo, com esses 5 argumentos, ele traz o foco, o porquê o ministério dele entre os gentios é tão poderoso. Agora Paulo, no versículo 19b até o versículo 22, vai dizer o quanto o ministério dele é pioneiro no que ele estava fazendo e no chamado dele. Paulo fala que de Jerusalém, ao redores, até Ilírico, um lugar que a gente nem tem relatos que Paulo foi, ele fala que ele proclamou o evangelho de Jesus Cristo entre os gentios. Os gentios que estavam lá em Jerusalém, mas em todo lugar. Paulo foi o que entrou na Europa com a mensagem de Jesus Cristo, cada vez mais perto da capital romana. Então Paulo ele vai dizer, olha, tudo que eu pude falar de Jesus eu fui. Todos os lugares, por isso que eu quero ir para aí, tá faltando Roma e Espanha. Nessa frase que não dá nem o versículo 19 inteiro, é o que Paulo faz de resumo de 10 anos de ministério, das 3 viagens que ele fez e várias coisas. A gente pode ver o tanto que Paulo aqui está muito mais interessado em apontar para o ministério e apontar para Jesus que chamou do que ficar falando dele mesmo.
Paulo reafirma que sempre fez questão de pregar o evangelho onde Jesus não era conhecido, de forma que ele não tivesse edificando sob o alicerce de outra pessoa. E ele coloca esse argumento aqui dizendo, olha, em todas as igrejas que eu plantei e preguei, foi eu que comecei o ministério. Ele entrava nas sinagogas, começava ali, depois ele ia para os gentios. Ele está dizendo esse argumento dizendo, olha, eu vou falar que eu quero ir até aí e eu vou até vocês, mas isso não quer dizer que eu estou querendo tirar vantagem de alguém que já pregou o evangelho e nem tirar o posto do pastor principal aí. Não é só nessa carta que Paulo fala sobre a distinção de ministérios entre ele e os outros apóstolos e outras pessoas, para mostrar a ênfase que ele tem no ministério dele com os gentios. Ele vai falar em 1 Coríntios 3, duas metáforas. Primeiro, a metáfora agrícola. Eu plantei, Apolo regou. Então, quando ele vai fazer a distinção entre o ministério dele e o ministério de Apolo, ele está dizendo, olha, eu que plantei, mas não tem problema ele regar, porque a glória é de Jesus. E depois ele usa um argumento de arquitetura. Eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Mesmo Paulo já tendo todo esse discernimento e sendo generoso para com os outros, ele está reafirmando ali para a igreja em Roma que ele não quer pisar em ninguém ali, que ele está chegando na humildade, mas ele faz parte de todo esse processo de evangelização dos gentios e isso foi dado por Jesus Cristo. E aí Paulo fala no versículo 2 que é por isso que ele muitas vezes foi impedido de chegar até ele. Logo no começo da carta, no capítulo 1, Paulo fala que várias vezes tentou e foi impedido. E aí, para a consciência de Paulo e para o ministério, ele falou, primeiro eu vou evangelizar todo o mundo gentil que eu conheço e por último, depois eu vou para a igreja em Roma, porque ele sabia que poderia ter algum tipo de ciúmes ou conflito ali e agora ele está dizendo, olha, já fiz minha parte aqui e vou para aí para poder ir mais além. E agora no versículo 23 ao 33 ele vai dizer o seu projeto de viagem missionária, a quarta viagem missionária que na verdade nunca aconteceu porque ele foi preso em Jerusalém. Então ele vai dizer que primeiro ele vai sair de Corinto, aonde ele está, para levar uma oferta específica para a igreja em Jerusalém. Então ele vai fazer esse movimento. Depois de Jerusalém ele vai para Roma numa viagem para passar ali e também para dar a oportunidade para aquela igreja ajudar para o destino final que é de Roma até a Espanha, até os confins da terra. É nesse momento da carta que Paulo fala que espera visitá-los e dá oportunidade para eles ajudarem. Olha só, essa oportunidade de ajuda tem a ver com finança. Paulo precisava levantar sustento para essas viagens. Eram viagens muito caras. Da onde ele estava, se ele for até Jerusalém, depois Roma e Espanha, são mais de 4.800 quilômetros. Isso se ele fizesse de forma marítima. Se fosse pela terra, ia ser muito mais caro. Ele provavelmente em vários trechos teria que contratar algum soldado para fazer a sua proteção. Você tem que lembrar que ele teria que custear o seu alimento, o seu transporte. Uma viagem dessa, em dinheiros atuais, segundo alguns teólogos, custaria mais de 200 mil reais. Então é um dinheiro caríssimo, é uma proposta muito ousada. Ele está falando, eu vou aí e se vocês quiserem ter essa oportunidade, eu vou precisar de financiamento para chegar e plantar igreja na Espanha, nos confins da terra. E depois de Paulo contar os seus planos de visitá-lo, ele fala, antes eu vou para Jerusalém. Então ele primeiro explica o porquê ele está levando uma oferta e por que ele precisa ir para Jerusalém, e depois ele explica a importância desse ato. O significado principal dessa oferta, Paulo vai dizer que é a solidariedade do povo de Cristo. Então ele está tentando unificar a igreja dos gentios e também a igreja dos judeus. Então, essa oferta não é por motivos geográficos, da Grécia para a Judéia, nem social, dos ricos para os pobres, até porque quem deu oferta várias vezes, Paulo fala que nem tinha dinheiro. Tampouco étnico, dos gentios para os judeus, mas sim como uma dádiva do povo de Deus que recebeu de Jesus e como uma dívida dos gentios para com o povo judeu. Então essa oferta é de motivo religioso dos liberais que estão abraçando os gentios
para os fundamentalistas ali judeus que não estão aceitando a mensagem ser proclamada para os gentios, principalmente sem precisar da circuncisão, de guardar o sábado, somente pela fé. E também teológica, dos beneficiários para os benfeitores, dos gentios que foram beneficiados para os benfeitores judeus, aqueles filhos dos patriarcas. E no versículo 28 e 29, Paulo vai falar que quer visitar a Espanha. A gente não sabe se Paulo chegou a visitar a Espanha, não tem isso em nenhuma das cartas e nem no relato de Lucas em Atos. Mas a gente tem um relato de um dos primeiros pais da igreja, Clemente de Roma, quando ele escreve a sua carta à igreja em Corintos, lá no ano de 97, ele fala o seguinte: ao mundo inteiro ele ensinou a justiça e até aos limites do ocidente testificou diante de governadores. Clemente aqui está se referindo a Paulo e ele diz que ele foi ao limite do ocidente. Pode ter acontecido isso entre a primeira prisão em Roma ali que ele foi levado, ele pode ter saído, muitos dizem que existe uma lacuna entre umas cartas e as cartas pastorais, ele pode ter ido para a Espanha fazer um ministério e ao voltar foi preso por Nero e depois provavelmente foi decapitado. Mas o fato é que a gente não sabe se isso aconteceu ou não, só quando ele estiver lá no céu que a gente vai saber se Deus usou Paulo nessa tarefa ou se usou outros homens e mulheres. E agora no final desse capítulo, Paulo pede para que eles se unam com Paulo nessas visitas em oração. Paulo pede para que eles se unam a essa luta e muitas pessoas querem entender que tipo de luta é essa. Se é uma luta igual a de Jacó teve, como uma luta mesmo para arrancar algo de Deus, não tem nenhuma referência aqui, Paulo não está trazendo, ou se é uma luta contra potestades, apesar de ter essa luta contra a potestade, Paulo também não faz nenhuma referência aqui. Se é a luta contra o nosso próprio corpo, de permanecer orando, isso aqui também, aí sim tem um pouco mais de base, ó, permaneçam nessa luta aqui de orar constantemente um pelos outros, porque Paulo falou lá no primeiro capítulo que orava constantemente por eles lá em Roma, então também vocês agora orem por mim depois dessa carta maravilhosa, mas principalmente a gente vai ver agora aqui no finalzinho por que Paulo pede oração, porque ele vai enfrentar uma barra pesada e a gente já tem spoiler do que aconteceu, é tão pesado que ele foi preso e depois ele foi morto. Paulo começa pedindo oração pela sua visita em Jerusalém. Ele pede, orem para que eu esteja livre dos descrentes em Jerusalém. Que tipo de descrente é esse? Descrente que Jesus é o Messias. Paulo sabia que tinha muito judeu zeloso, com zelo equivocado, como ele já disse na carta, querendo prendê-lo e até matá-lo ali. E é o que acontece, eles levantam falso testemunho quando ele vai para Jerusalém, dizendo que ele profanou o templo, então vão levando ele, querendo matá-lo, querendo despedaçá-lo. É esse o termo que Lucas vai usar ali no conflito quando ele chega em Jerusalém. Mas Paulo também fala que o meu serviço lá em Jerusalém seja aceitável aos santos. O que ele está dizendo ali? Ele está dizendo que é para a igreja em Roma orar para que essa oferta seja bem aceita. Paulo tinha consciência de que se a igreja ali em Jerusalém aceitasse essa oferta, ela estaria legitimando entre os outros judeus o ministério de Paulo e dos gentios, que ali eles estavam dando fruto da generosidade de Cristo. Mas se a igreja ali, os santos de Jerusalém, recusassem essa oferta vinda do povo profano, gentil, isso iria distanciar ainda mais o ministério de Paulo e os judeus da Judéia. Então essa oferta que Paulo está levando dos gentios, da igreja ali, para Jerusalém, tinha um simbolismo muito mais forte e ele pede oração para que isso tudo dê certo. E aí Paulo encerra esse argumento dizendo que Deus faça a sua vontade. 2 vezes na carta aos Romanos, Paulo fala que seja feita a vontade de Deus, claramente trazendo uma alusão à oração de Jesus no Getsêmani, quando Jesus pede para livrar desse cálice, mas seja feita a sua vontade. Paulo aprendeu com Jesus que no final de toda a oração tem que se submeter à vontade de Deus, e a vontade de Deus, nesse caso para Paulo, foi bem difícil. Ele foi preso, ele ficou anos em julgamentos, foi levado para Roma, sofreu naufrágio e chegou em Roma e ficou preso e no final virou um mártir.
E mesmo assim, temos relatos em outras cartas, depois que ele foi preso, que ele sempre glorificou a Deus e ele deu a sua vida como aroma suave, o seu ministério, tudo ele dedicou a Deus. E ele mesmo disse depois que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo encerra esse capítulo dando mais uma bênção, é a terceira bênção que ele coloca aqui na carta. O Deus da paz seja com todos vocês. Amém. 3 características bastante interessantes nessa bênção final. Primeiro que ele fala o Deus da paz. Olha só, nada melhor do que nessa terceira bênção ele falar sobre esse Deus que é um Deus de paz. Ali para Roma, no final dessa carta, dizendo, olha, qualquer desavença que vocês tenham entre gentios e judeus, vocês têm um Deus de paz. E também para essa tarefa que ele tem de ir para Jerusalém para trazer a paz no Deus da paz. E o shalom, essa bênção que os judeus já dão desde o Antigo Testamento, ele traz esse shalom, essa paz para unificar. E em terceiro lugar, ele usa a palavra todos vocês, não sobre vós. Todos vocês, de novo, lembra quando ele citou o Salmo que fala sobre todos os gentios, agora sobre todos os povos, e aqui quando ele usa o shalom para todos, ele está dizendo tanto para os gentios como para os judeus, porque Deus é o Deus de todos e Ele é um Deus de paz. Bom, amigos, que a gente possa aprender com o apóstolo Paulo, mesmo sendo forte, se fez fraco, mesmo tendo toda a qualificação para ser o apóstolo entre os judeus, ouviu a voz de Jesus e foi apóstolo entre os gentios, e que por isso o evangelho chegou para mim e para você. Que essa paz, esse shalom de Deus que unificou o mundo através da fé em Cristo Jesus, e que com isso ele está reconciliando toda a criação caída, mas que ele vai regenerar para uma nova criação, esteja sobre você e todos nós. Deus o abençoe e nos vemos no último capítulo. Tchau!